aí da nossa conta, tá ok? Para que você que deseja fazer a sua transferência por Pix ou sua transferência, aí você consiga pelos dados que serão devidamente apresentados, tá ok? Eu quero também aproveitar, antes de começar a exposição, a leitura do texto, agradecer de uma maneira assim formal os amados que que estiveram aqui cobrindo as pregações, irmãos preciosos que estiveram aqui nesse púlpito e compartilhando da palavra de Deus. Então quero agradecer o Edson Cavalcante, quero agradecer o Newton, quero agradecer a Regina, irmãos nossos que estiveram pregando da palavra de Deus. Eu fui tremendamente abençoado pelas mensagens de todos vocês. Quero também agradecer a irmã Tati, o irmão Max, que estiveram ministrando aqui também os cânticos. Quero agradecer a igreja que tem se mantido unida nesse contexto, tá ok? Que não tem se afastado aí da comunhão, mandaram mensagens, estão aí participando das nossas transmissões, também na mídia, a vida do Mateus. Queremos agradecer de fato. Isso é muito bom, sinal de que a igreja está unida, tá ok? Hoje nós vamos estar terminando a segunda sessão do livro de Josué. Eu tenho entendido o livro de Josué que é dividido da seguinte forma: o capítulo 1, versos 1 a 9, são os detalhes aí dessa sucessão de liderança. Fecham-se as cortinas para Moisés, abrem-se as cortinas para Josué. Do capítulo 1, versículo 10 até agora, 5, 12, nós vamos terminar hoje, é a travessia do Jordão. Então hoje nós vamos terminar de atravessar o Jordão com esta mensagem que eu intitulo de Passos de Fé. Passos de fé. Nós vimos essa travessia no capítulo 3, a presença de Deus, a Arca da Aliança precisava estar à frente, os sacerdotes carregando a Arca da Aliança. E quando estes tocaram então as águas do Jordão, o Jordão se abriu e o povo passou a pés enxutos. Mas a Arca da Aliança precisava estar na frente. A Arca da Aliança, na palavra de Deus, representa a sua presença no meio do povo. No capítulo 6, nós vimos aqui os memoriais, não é? O memorial para Deus. Então, se o capítulo 3 era a presença de Deus, o capítulo 4 foi o memorial para Deus. 12 pedras precisaram ser recolhidas e Josué manda então essas pedras serem retiradas ali e colocadas no local de onde o povo, onde os sacerdotes estavam, e ali aquilo seria um monumento, aquilo ali seria um memorial, para que no futuro, quando os filhos perguntassem o que havia acontecido ali, os pais estivessem compartilhando com estes, dizendo: olha, o Senhor fez atos poderosos no meio do seu povo. E hoje, o capítulo 5, nós vamos estar vendo sobre a consagração a Deus. São os passos de fé. E nós vamos ter dois ritos aqui, duas instituições sendo celebradas aqui. Primeiro, a circuncisão. Aquela geração que havia saído do Egito e durante 38 anos estava caminhando junto ali, ela não havia sido circuncidada. E toda uma geração havia falecido, e nós vamos ver em Números, lá no capítulo 14, a recomendação de que os cadáveres daqueles que saíram do Egito estariam sendo jogados ou espalhados pelo deserto, e apenas os seus filhos estariam entrando na terra prometida, com exceção de Josué
e de Calebe. Então Josué aqui lidera, amados, a circuncisão, este movimento, digamos assim, da circuncisão como um passo de fé. E você deve estar perguntando, mas pastor, por que é um passo de fé? Primeiro porque era uma instituição. Em Gênesis 14 nós vamos estar vendo depois aqui juntos essa referência, onde a circuncisão ela era um sinal, amados, de uma aliança de Deus com o seu povo. Era um passo de fé também porque a recuperação dos homens num contexto de circuncisão duraria dias. E eles estavam, amados, se preparando para uma batalha. Eles estavam se preparando para conquistar uma das principais cidades que estavam ali às portas. Eles estavam às portas, que era a cidade de Jericó. E eu gosto muito de pensar nesse texto e referindo-se o seguinte: só podia ser coisa de Deus, só podia ser plano de Deus, porque nada mais absurdo do ponto de vista estratégico do que parar numa quarentena forçada um grupo de homens para se recuperar de uma cirurgia, digamos assim, entre aspas, tão grave que era a circuncisão, a retirada do prepúcio, daquela carne, daquela pele que cobre o órgão genital masculino. Mas havia um sinal, havia um símbolo espiritual com esta obediência. O primeiro passo de fé que a gente vai estar vendo hoje é o passo da obediência. E a segunda instituição era da Páscoa. A instituição da Páscoa, aquela geração no deserto havia celebrado a Páscoa também em outras ocasiões. Nós vamos estar vendo também alguns textos nesse sentido. Mas a Páscoa precisava ser celebrada pela primeira vez na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Por isso da circuncisão. A circuncisão deveria preceder a celebração da Páscoa na nova terra. E um sinal acontece ali. Quando da celebração da Páscoa, o maná deixou de cair do céu, o pão de Deus deixou de ser dado do céu, para que o povo pudesse comer dos produtos da terra de Canaã. Então há também um símbolo espiritual profundíssimo nisso, tanto na questão da Páscoa quanto na questão do maná. Então a circuncisão, a obediência, a Páscoa, a provisão de Deus. A provisão de Deus. Não é à toa que nós vamos ter no Novo Testamento uma relação muito interessante da circuncisão com o batismo e da Páscoa com a ceia do Senhor, as duas ordenanças do Senhor em relação à igreja. Nestes dias que estamos vivendo, amados e amadas, nós temos precisado mais do que nunca de vivermos sob a égide da obediência e da fé na provisão. Esta é a mensagem que Deus tem para nos dar. Já apresentei aqui a estrutura do texto e vamos à leitura dele aqui. Josué capítulo 5, versos de 1 a 12. Quando todos os reis dos amorreus que estavam a oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar ouviram que o Senhor havia secado as águas do Jordão perante os israelitas, até que o atravessassem, o coração deles se derreteu de medo, ficaram sem ânimo por causa dos israelitas. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faze facas de pedra e circuncida os israelitas uma segunda vez. Então Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeade a Aralote.
Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Depois que eles saíram do Egito, todos os que haviam saído do Egito, os homens, isto é, todos os homens de guerra, já haviam morrido no caminho no deserto. Todos estes que saíram haviam sido circuncidados, mas depois que o povo saiu do Egito, nenhum dos que nasceram no caminho no deserto havia sido circuncidado. Por 40 anos os israelitas andaram pelo deserto, até que morresse toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, pois eles não haviam obedecido à voz do Senhor. O Senhor lhes havia jurado que não lhes deixaria ver a terra, que sob juramento prometera a seus pais que nos daria, terra que dá leite e mel. Mas em lugar deles pôs os filhos deles, a estes Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque eles não os haviam circuncidado pelo caminho. E depois que todos foram circuncidados, eles permaneceram no seu lugar, no acampamento, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje tirei a humilhação do Egito, de modo que aquele lugar se chama Gilgal até o dia de hoje. E estando acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, nas planícies de Jericó. E no dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra, pães sem fermento e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou e os israelitas não tiveram mais. Mas naquele ano, eles comeram dos produtos da terra de Canaã. Ore ao Senhor, peça a Deus para falar ao seu coração nesse tempo, separando aí um ambiente adequado para que a palavra de Deus realmente esteja falando ao seu coração poderosamente. Ó Deus, como é preciosa a Tua palavra. Usa a minha mente, Senhor. Usa a minha mente. Me ajude a comunicar com paixão, com contundência. Que, ó Pai, não haja realmente nada no meu corpo, na minha comunicação e nos meus irmãos e irmãs de impedimento para ouvirmos e entendermos a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. E amém. Já dei um panorama ao texto, João, dando um clique aí. A grande ideia é esta: Deus desafia o seu povo a renovar sua aliança com passos de fé que exigem obediência e confiança em sua provisão. Obediência humana, versículos 1 a 9, e provisão divina, versos 10 a 12. Eu olho para esse texto e eu me encanto, amados, como eu já disse, nessa relação que há em uma obediência, em algo que havia sido determinada por Deus a Abraão, em Gênesis, corrigindo no capítulo 17, um sinal externo, um sinal na carne, para dizer que aquele cidadão pertencia ao povo da aliança. A circuncisão, que era uma prática que não era exclusivamente israelita, há registros da circuncisão no 3º milênio no Egito, há registros de circuncisão na Ásia, na África, até na Austrália há registros de circuncisão. Era uma prática geralmente relacionada à puberdade. O menino, quando chegava na adolescência, ele fazia, esse rito era feito como um ritual de iniciação, em alguns contextos até mesmo iniciação sexual, ou no casamento. Algo cruento, algo que hoje nós poderíamos até considerar bárbaro, mas que o Senhor trouxe ao povo, a partir de Abraão, como sendo um símbolo, uma marca, uma característica que estaria determinando de fato o povo da aliança. E a provisão de Deus. A Páscoa, amados, que representava então a saída do povo do Egito.
E aquela celebração que envolvia pães sem fermento, ervas amargas. E aquela Páscoa, nesse contexto especial em Gilgal, a primeira celebração da Páscoa na Terra Prometida, iria marcar um tempo em que o povo estaria comendo dos produtos da terra de Canaã. Era uma preparação para a outra porção que nós vamos ver na quinta que vem, no culto do retorno, quando um anjo aparece a Josué. Tudo leva a crer, a maioria dos comentaristas concordam que se trata de uma teofania, uma manifestação do próprio Deus, um Deus guerreiro que se apresenta ali, um chefe do exército do Senhor, que aparece dizendo que a vitória estava por vir, e nos próximos 7 dias houve então a vitória. 6 dias, uma volta sobre Jericó, no 7º dia 7 voltas, e Jericó toda foi dominada pelo povo de Deus. Vamos falar de obediência, amados. João Marcos dando um clique. Obediência em forma de um sinal na carne. Os feitos do Senhor começaram a causar arrepios de medo entre os povos. O versículo 1 vai dizer o seguinte, a Bíblia de Jerusalém traduziu assim: sucedeu que ao ouvirem todos os reis dos amorreus, os que estavam na montanha, que habitavam além do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que viviam ali no litoral, que habitavam junto ao mar, que Yahvé havia secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, desfaleceu-se-lhes o coração, e não havia mais alento neles diante dos filhos de Israel. Havia pavor na terra. Em Josué, no capítulo 2, versículos 9 a 11, Raabe vai dizer aos emissários ali de Josué: olha, eu bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Tanto é verdade que ao final do capítulo 2, aqueles emissários vão dizer para Josué: certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até os moradores estão atemorizados diante de nós. O que fazer, amados e amadas, quando a vitória está bem próxima? O que fazer diante do fato, amados, de que os inimigos estavam todos eles amedrontados? A Almeida século XXI traduziu assim: olha, o coração deles se derreteu de medo. Do ponto de vista humano, vamos direto para a batalha. Nós confiamos então no nosso braço, nós confiamos nas nossas estratégias. Mas Deus tem um outro plano. Versículo 2, naquele tempo o Senhor disse a Josué, vamos lá? Faze facas de pedra e circuncida os israelitas. Eu sei que alguns devem estar pensando, mas por que facas de pedra e não facas de metal? Né? Eles não dominavam o uso do bronze ou do ferro, que seja, ou de qualquer outro metal? Sim, mas era mais conservador, era mais raiz, me permita essa expressão, fazer com facas de pederneiras, pedras lisas. E há um outro sentido também. As facas de pedra, elas facilitam na cicatrização, isso é comprovado também. Então há um elemento também aqui de cuidado com a saúde daqueles homens. A circuncisão era um dos sinais poderosos de que Israel era uma nação privilegiada diante de Deus. Até hoje os judeus são circuncidados. Em Gênesis 17, 10 a 14, nós encontramos a instituição da circuncisão entre Israel, dizendo o seguinte: esta é a minha aliança, o Senhor dizendo, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Quem está acompanhando a minha exposição de Lucas já deve ter
já deve ter isso em mente. O próprio Jesus, ele foi circuncidado também após 8 dias de nascido. Era circuncidado o nascido na casa, o comprado por dinheiro, qualquer estrangeiro, não importava a sua descendência. Seria circuncidado. Porque o homem incircunciso, diz o versículo 14, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Preste atenção aqui. Quebrou a minha aliança. Era uma questão de aliança. Era um sinal feito, obviamente, para o povo de Deus, do sexo masculino, representando então de que aquele homem estaria liderando, gerando uma família que também igualmente teriam as marcas da aliança. O propósito da circuncisão, embora fosse um sinal na carne, Deuteronômio vai dizer de que era uma circuncisão que precisava alcançar o coração das pessoas. Paulo também vai usar essa expressão mais tarde aos Romanos e também aos Colossenses, falando da verdadeira circuncisão, que é a circuncisão do coração. Mas durante a caminhada no deserto, toda aquela geração não havia cumprido esse expediente da lei de Deus. Por isso no versículo 2 diz: circuncidos israelitas uma segunda vez. A Almeida século XXI traduziu assim, não foi uma boa tradução. Uma segunda vez dá a ideia de que eles já eram circuncidados, então eles teriam que ser circuncidados de novo. Não. A NVT traduziu melhor. Prepare facas de pedra e circuncide esta segunda geração de israelitas. A ideia é essa aqui. Em Números, capítulo 13, se você for acompanhar comigo rapidamente, você vai encontrar que os 12 espias foram olhar a terra. Isso havia acontecido há 38 anos atrás desse episódio de Josué. E eles 10 trouxeram um relatório desanimador. Apenas Josué e Caleb disseram que era possível conquistar a terra. O Senhor, então, ele se ira, ele se manifesta todo o seu descontentamento com aquela rebeldia do povo e diz de maneira muito clara, versículo 21 do capítulo 14: tão certo como eu vivo, como a glória do Senhor encherá toda a terra, nenhum de todos os homens que viram a minha glória e os sinais que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me testaram estas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que prometi a seus pais com juramento, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. E diz mais, amados, no versículo 28, capítulo 14 de Números: dize-lhes, pela minha vida, diz o Senhor, certamente vos farei conforme o que pediste. Vossos cadáveres cairão neste deserto. Nenhum de todos vós que fostes contados segundo o vosso recenseamento de 20 anos para cima, que contra mim murmurou, se nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas as vossas crianças, sobre as quais dissestes que seriam capturadas, farei entrar nesta terra, e elas conhecerão a terra que rejeitastes. Quanto a vós, olha, amado, você segura aí, hein? Quanto a vós, porém, vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos e levarão sobre si as vossas infidelidades até que os vossos cadáveres sejam consumidos neste deserto, segundo o número dos dias em que sondastes a terra, isto é 40 dias, levarei sobre vós as vossas culpas por 40 anos, um ano por um dia, e sabereis o que significa me desobedecer. O que significa me desobedecer? Por isso que o texto vai dizer, voltando a Josué capítulo 5, capítulo 5, versículo 4,
Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Depois que eles saíram do Egito, todos os que haviam saído do Egito, todos os homens de guerra já haviam morrido no deserto. Então, versículo 3 diz que eles fizeram facas de pedra, circuncidaram, e versículo 3 vai dizer de que eles estabeleceram um monte chamado Gibeate Aralote, que em hebraico significa Monte dos Prepúcios. o nome é cruento mesmo, né? Monte ou colina dos prepúcios. Ah, amados, durante a caminhada no deserto, toda aquela geração havia desobedecido ao Senhor. O Salmo 95, versos 8 a 11 vai dizer: não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram me provar e vir a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse a um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos, a quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Mas agora, amados e amadas, preste atenção, Deus dá a Israel uma nova geração. Eram filhos daqueles homens, os seus cadáveres já estavam no deserto, e Deus dá uma nova chance, uma nova convocação para uma nova aliança. O nosso Deus é o Deus das novas oportunidades. Eu vibro em saber, amados e amadas, de que até nos nossos dias, a despeito de gerações que têm passado por nós e que têm sido desobedientes ao Senhor e têm estado debaixo então da maldição do Senhor, agora esse texto é um estímulo, esse texto é um apelo para que haja obediência, porque em havendo obediência do povo de Deus, o Senhor nos dará uma nova chance. Uma nova chance. O texto vai dizer, amados e amadas, no versículo 6, de que por 40 anos os israelitas andaram pelo deserto até que morresse toda a nação, pois eles não haviam obedecido à lei do Senhor, e o Senhor lhes havia jurado, a voz do Senhor, e o Senhor lhes havia jurado que não deixaria ver a terra que sob o juramento prometera a seus pais, terra que dá leite e mel. Mas agora eles estavam diante da terra, já haviam atravessado o Jordão, já estavam às portas de Jericó. E agora, amados, essa expressão que vai acontecer 15 vezes no Pentateuco e outras 6 vezes nos profetas Jeremias, Ezequiel também, terra que mana leite e mel. Por quê? Porque preste atenção, terra que mana leite e mel, porque quando o Senhor enviava chuva, abençoava então as plantações, as vegetações, e os animais, sobretudo o gado, os animais se alimentavam e produziam leite. E as tâmaras, porque mel aqui não é o mel da abelha, mas é o mel das tâmaras, aquelas frutas abundantes nessa região. Então o leite é o ouro do mundo animal. O mel, nesse caso, é o ouro do mundo vegetal. Leite e mel. Leite e mel. Em lugar deles, pôs os filhos deles, versículo 7. Sabe o que me encanta? Aquilo que diz Ezequiel no capítulo 18, né? Jamais se diga esse provérbio em Israel: os pais comeram uvas verdes, os dentes dos filhos se embotaram, a alma que pecar, essa morrerá. Não há maldição nos filhos que pertencem aos pais. Filhos deles, a este Josué circuncidou, pois eram incircuncisos, porque não haviam sido circuncidados pelo caminho, e todos foram circuncidados e permaneceram no lugar, no acampamento, até que sararam. Então o Senhor disse a Josué, versículo 9, hoje tirei a humilhação do Egito. E faz um trocadilho no hebraico, né? De modo que aquele lugar se chama Gilgal até o dia de hoje, porque Gilgal significa rolar, retirar,
revolver. Por isso que a Nova Almeida Atualizada traduziu assim: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Amados, por quê? Porque quando o povo saiu do Egito, o povo saiu com a máxima de ser uma nação, de ser um povo escolhido de Deus. Mas a rebeldia, a obstinação do coração fez com que toda aquela geração vivesse num opróbrio, vivesse na vergonha. O pecado é algo que causa opróbrio. O pecado, amados, é algo que carece de libertação. Então a circuncisão aqui aparece como um sinal desta aliança. Deus estava estabelecendo um novo começo para um novo povo, para uma nova geração de Israel. Era como se fosse um selo divino que fazia com que Deus estivesse estabelecendo ali na carne e sobretudo no coração um elemento da eleição, da escolha de Deus daquele povo. Algo muito interessante, amados, num texto que eu vibro, meu coração vibra quando eu estou diante de Deuteronômio capítulo 7, versos 6 e 7. Porque tu és povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que sejas o seu povo particular dentre todos os que há sobre a terra. O Senhor não se agradou de vós, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois eres menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito, porque vos amou e quis manter o juramento que havia feito a vossos pais. Amados, a circuncisão está para a igreja do Antigo Testamento, como o batismo está para a igreja do Novo Testamento, que também é um sinal externo, mas que também é algo que é operado por Deus no coração. E que também representa, amados, uma marca distintiva, assim como a circuncisão era a porta de entrada do cidadão, do menino, para o povo de Deus. O batismo também é uma marca de entrada, não apenas para o menino, mas para todos aqueles que são acolhidos por Deus no seu coração e são aceitos como membros da família de Deus. Somos aceitos por Deus. Somos alcançados por Deus. A circuncisão no Novo Testamento, obviamente, que vai muito além de um rito apenas, né? Eu preciso ser fiel e mencionar a você o que Paulo vai dizer aos Gálatas. Em vários textos ele vai falar sobre a questão da circuncisão, porque o que estava acontecendo naquele período era de que a circuncisão estava se tornando um fim em si mesmo. E daí Paulo diz em Gálatas 5:6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. Versículo 13, irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade como pretexto para a carne. Antes sede servos uns dos outros pelo amor. E no capítulo 6, versículo 15, pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas sim o ser nova criação. Ser nova criação. Então, a primeira porção, nós temos aqui obediência, em forma de um sinal na carne. Segundo ponto da mensagem, a segunda porção está nos versos 10 a 12, que nós temos a provisão. Estando acampados em Gilgal, nesse lugar é que o Senhor revolveu a vergonha, o opróbrio em Israel, os israelitas celebraram a Páscoa.
A Páscoa. A Páscoa precisava ser celebrada de acordo com as orientações já explicitadas pelo Senhor. Você vai lá em Números capítulo 9, você vai encontrar as orientações, as diretrizes, o protocolo. Celebre os filhos de Israel a Páscoa no seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis. Versículo 10 do capítulo 5 de Josué. Estando acampados em Gilgal, os israelitas celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E no dia depois da Páscoa, preste atenção, nesse mesmo dia, eles comeram do produto da terra. Pães sem fermento, espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. Ah, você está pensando, mas pastor, o povo sabia que o maná cessaria quando eles entrassem na terra? Sim, vá lá em Êxodo comigo, capítulo 16, quando nós temos a primeira ocorrência da descida do maná, no versículo 4, então o Senhor disse a Moisés, farei que do céu vos chova pão. E é interessante, amados, uma curiosidade aqui no original, maná, o que significa maná? Não é? Versículo 15, quando o povo vê, na verdade, vamos começar aqui no versículo 13, né? E aconteceu que à tarde surgiram codornizes que cobriu o acampamento, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. O maná era justamente isso, como se fosse uma semente, um orvalho. Quando a camada de orvalho evaporou, havia uma coisa fina, arredondada na superfície do deserto, semelhante a flocos de geada. E quando a viram, os israelitas disseram uns aos outros, que é isso? No hebraico, maná. O que é isso? Porque não sabia o que era. Então Moisés lhes disse, esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. E havia toda aquela orientação de que eles deveriam colher no domingo até sexta, e sexta, só que a porção do dia. Não poderiam recolher para o outro dia, sendo que na sexta-feira poderia se recolher uma porção em dobro para o sábado. Tá? Versículo 35 do capítulo 16 de Êxodo. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até que chegaram a uma terra habitada, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Esse dia chegou. Depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. Depois da celebração da Páscoa na terra prometida, na terra que mana leite e mel, o pão de Deus deixa de cair do céu. E agora eles deveriam viver dos produtos da terra. Durante toda a caminhada havia esse senso, esse reconhecimento de que aquilo que eles precisavam viria do céu. Maná, o que é isso? O pão de Deus, o pão do céu. Mas agora, eles estariam vivendo dos produtos da terra de Canaã. O nosso Deus é um Deus que atende por processos. O nosso Deus é um Deus que atua por meio de alianças. O nosso Deus é um Deus que atua por meio de ritos. Durante a caminhada, o maná, na terra conquistada, eles deveriam comer dos produtos dali. Há elementos espirituais incríveis que a gente pode e deve aprender nisso. O valor do trabalho. Agora eles estariam se estabelecendo na terra. Como eu disse acerca da estrutura, comecei a falar da estrutura do livro, do capítulo 5, 13 até 12, 24, Josué fala sobre a conquista da terra.
Do capítulo 13 até o capítulo 22, sobre a partilha da terra. 23 até 24, a renovação da aliança. A Páscoa representa para nós, os cristãos, também uma data especialíssima. Foi numa ocasião de uma Páscoa que o Senhor Jesus foi morto. E é interessante que Jesus reúne os seus discípulos por ocasião da Páscoa, em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, diz: e Jesus então pede que os discípulos preparem os utensílios da Páscoa, e ele reúne então os discípulos ali. E versículo 26 vai dizer que quando comiam, Jesus toma o pão, abençoa, parte, diz: olha, tomai e comei. E aqui há o diferencial em relação à Páscoa, né? E há a instituição da ceia do Senhor, quando Jesus diz: isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, Jesus disse: bebei dele todos, porque é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia que o beba novo convosco no reino de meu Pai. De algum modo, amados, nós também temos vivido sob essa provisão do Senhor e vivemos ainda sob os auspícios, sob os efeitos positivos, benéficos da morte do Senhor Jesus, da cruz do Senhor Jesus. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 5, de que Cristo, a nossa Páscoa, já foi por nós sacrificada. Nós não vivemos mais sob o alimento do maná, e Jesus vai dizer em João capítulo 6, versículos 30 a 35, nossos pais comeram maná do deserto, mas Jesus disse: Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E eles disseram então: dá-nos sempre desse pão. E Jesus responde: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O maná cessou para nós também, porque nós nos alimentamos do verdadeiro pão do céu. Esse texto, amados, nos aponta para a pessoa e obra do Senhor Jesus. Josué aqui, não apenas aqui, mas no livro todo, ele é um tipo do Senhor Jesus. O próprio nome de Jesus em hebraico é Josué. Assim como Josué estabeleceu para aquela nova geração um sinal externo para a obediência à circuncisão, o Senhor Jesus também nos lança o desafio de nos unirmos a Ele numa marca, num sinal de obediência que se chama batismo. Nós temos que pertencer à igreja do Senhor Jesus, e talvez você que esteja me ouvindo, que ainda está com dúvidas a respeito do batismo, você precisa crer e receber esta palavra de Marcos, por exemplo, no capítulo 16, versículo 16, que diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O batismo não salva, mas o batismo é um sinal para o salvo. Assim como não era a circuncisão que fazia uma pessoa judeu ou não judeu, mas era um sinal daquilo que estava ocorrendo no coração. Paulo vai dizer isso no livro de Romanos também, nessa mesma direção. Obediência. E assim como Josué celebra a Páscoa na terra prometida,
Jesus numa Páscoa. Foi o Cordeiro de Deus, foi o sacrifício por nós. Ele foi o sacerdote e ao mesmo tempo foi o sacrifício. Ele foi o ofertante e ao mesmo tempo foi a oferta em nosso favor. E o maná que cessou representa para nós, na nossa experiência de Jesus, que nós nos alimentamos do pão vivo, o pão da vida, e já não temos mais fome alguma. Um comentarista chamado James Bolser vai dizer de que em Gilgal o povo deveria se lembrar da aliança, das promessas e dos atos passados da libertação divina, a fim de poderem viver como seu povo nos dias que viriam pela frente. Tempo de conquista que viria pela frente. Nós também, amados e amadas, precisamos entender de que nós temos um tempo de conquista pela frente. Isso me faz lembrar então daquele hino que nós cantamos: sim na cruz, sempre me glorio, e descanso encontrarei salvo além do rio. O que a nossa irmã Jane Grasp estava inspirada para escrever neste hino, e um dos seus historiadores dizem que ela tinha em mente o texto de Gálatas 6,14. Mas longe de mim orgulhar-me, a não ser na cruz de Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Na cruz, amados, nós temos êxito, esperança, estímulo, fé para continuarmos as nossas conquistas. Obediência e provisão. Isso foi o bastante para a conquista desta terra. E é o bastante para a conquista também da nossa Canaã. Porque de alguma forma, amados e amadas, nós ainda não estamos em Canaã, nós somos peregrinos. Estamos indo em direção à nossa Canaã. Quero lhes fazer duas aplicações apenas, amados, e para terminar este tempo de exposição. Recapitulando aqui, é muito texto, mas eu acredito que você vai acompanhar bem em casa. Na arca do Senhor temos o símbolo da sua presença no meio do seu povo, é o capítulo 3 de Josué. No altar de pedras temos o símbolo do memorial em sua homenagem e para lembranças futuras gerações, é o capítulo 4 de Josué. Na circuncisão e Páscoa temos o símbolo de que o povo de Deus deve ser consagrado e deve ter a obediência como marca distintiva entre os demais povos da terra, é o capítulo de número 5. No capítulo 3, presença de Deus. No capítulo 4, memorial para Deus. E no capítulo 5, consagração para Deus. Elementos aqui da circuncisão, por exemplo, Paulo vai dizer em Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 13: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. E Paulo vai dizer aos Colossenses algo para mim e para você também: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Tanto a circuncisão quanto a Páscoa, amados, em Cristo, têm os seus significados plenificados. O sentido verdadeiro da circuncisão, amados, é a morte de Cristo, nos identificando com a vida dele. Nos identificando, então, com aquilo que ele se propôs a fazer na cruz do Calvário, que é cravar na cruz a cédula, o nosso escrito de dívida.
E a Páscoa, amados, assim como um cordeiro precisava ser oferecido pelos pecados do povo, e no outro ano deveria ser feito novamente, no outro ano novamente. Domingo agora, por exemplo, nós vamos estar vendo Jesus indo ao templo com 12 anos. Isso acontecia todos os anos. Nós não precisamos mais viver repetindo isso incansáveis vezes, porque já citei de cabeça e eu vou citar novamente 1 Coríntios 5, 7. Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi sacrificado. E Paulo vai dizer: portanto, celebremos a festa não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da corrupção, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Agora a circuncisão é interna e a Páscoa representa algo também que não devemos fazer, mas algo que reflete o que já foi feito por nós, por Cristo, o Cordeiro de Deus. E a última aplicação: um dia comeremos também dos frutos da nossa Canaã. Ainda estamos em nossa peregrinação rumo à terra prometida. Dependemos do pão vivo do céu para nos alimentar nesta caminhada, mas um dia teremos acesso à árvore da vida. Lá em Gênesis, amados, no capítulo 2, você vai encontrar, ainda no capítulo 1, no capítulo 2, né, a primeira menção dela no versículo 9: e o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim. E esta árvore da vida, ela fora impedida o acesso a nós no capítulo 3, versículo 24. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Os frutos da terra de Canaã, o povo já estava experimentando aqui no capítulo 5, versículo 12. Mas nós, amados, ainda não temos acesso aos frutos da nova Canaã, porque os frutos da nova Canaã estão na árvore da vida. Ainda não. Mas no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, o Senhor vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, no jardim de Deus. E Apocalipse vai terminar no capítulo 22, dizendo que no meio da praça, de um e do outro lado do rio, vai estar a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. O livro de Josué, amados e amadas, tem tudo a ver com o Evangelho, tem tudo a ver com esta viva esperança. E eu quero terminar nesta noite reforçando esta esperança que eu e você precisamos ter. Ir revendo, dando um clique, João Marcos, de que a nossa conquista, ela continua. Deus desafia o seu povo a renovar sua aliança com passos de fé e que exigem obediência e confiança em sua provisão, porque nós temos vivido dias difíceis e dias mais difíceis ainda virão. E nós precisamos entender, amados, que assim como no jardim do Éden, que havia a árvore da vida em Gênesis, que vai haver a árvore da vida também no paraíso de Deus, que é jardim de Deus, e também no centro da cidade, um jardim no centro da cidade. Nós também, amados, estamos vivendo nesta caminhada. E nós temos que transitar do jardim até a cruz. E aí me faz lembrar, amados, daquilo que aconteceu com Jesus, do jardim do Getsêmani, com o prenúncio, com o prelúdio para a cruz. A agonia de Jesus no Getsêmani foi um antegozo, um preparo, uma antessala para o Gólgota, para a cruz,
para o sofrimento. Por isso que eu quero terminar esta mensagem apelando a você para que mantenha obediência e confiança na provisão de Deus em um contexto de perseguição, de provação, de lutas. Há um livro, amados, de Paul Straubox, chamado Permanecendo Firme Através da Tempestade. Paul é um correspondente da missão Portas Abertas. E ele, no livro, faz um relato de um pastor de uma igreja não registrada na China. Esse pastor foi preso durante 3 semanas. E ele diz no seu relato: o que acontece quando sofremos por Cristo? O que acontece espiritualmente quando passamos por sofrimentos? E ele conta no livro então que uma jovem que ouviu seu testemunho sobre estar na prisão, escreveu para ele algo nesses termos: você falou que tinha diarreia constante, que era agredido, que temia que Deus estivesse punindo você, mas ao mesmo tempo você fala também de ter alegria e paz. Eu não entendo como essas duas coisas podem estar juntos. E a resposta daquele pastor de uma igreja não registrada na China foi o seguinte: quando sofremos, experimentamos 3 coisas: fortalecimento divino, perdão sobre-humano e uma incompreensão humana. Essas 3 coisas parecem contraditórias, mas se você sofrer, verá como elas aparecem juntas na vida de Cristo. Paul Straubox vai dizer no seu livro de que um dia um cristão idoso costumava dizer o seguinte: quando eles o levarem para a prisão, diga a si mesmo que você está simplesmente indo com Cristo para o jardim do Getsêmani e para a cruz. Amados, é por isso que cristãos que são perseguidos ao longo do mundo e ao longo dos tempos fazem discursos contraditórios. É por isso que eles falam de sofrimentos, eles não douram a pílula, eles não enfeitam o pavão, numa linguagem bem popular, eles não deixam de carregar as tintas, porque o sofrimento é real, mas ao mesmo tempo eles falam também de alegria, eles falam de perseverança. Alguns sentem ira, muitos sentem ou têm uma sensação de abandono espiritual, muitos sofrem de incompreensão humana. Mas o mais importante, amados, é que eles estão dispostos a sofrer como o Senhor Jesus. Foram circuncidados não apenas não na pele, mas no coração. Foram identificados como o povo da aliança. Já viveram os efeitos da Páscoa, da morte e da ressurreição de Jesus em suas vidas. Eles são chamados então a crerem que Jesus se identificou com eles ao sofrer. E são chamados por Jesus, então, para andar mais perto dele. Sim, na cruz, sempre me glorio. Indo ao jardim e à cruz. Daí, esse pastor termina o seu texto dizendo: não tenham medo quando vocês forem presos. Não tenham medo quando vocês estiverem sofrendo. Vocês receberão forças e ficarão perplexos. Pensem em Cristo e sigam-no até o jardim e a cruz. Você acha que a circuncisão era um custo? Sim. Você imagina aqueles que estavam participando do rito, sem sombra de dúvidas. A mulher de Moisés, Zípora, chega a chamar no livro de Êxodo de esposo sanguinário, por conta da circuncisão. Que ele havia se esquecido de fazer nos seus filhos, ele teve que fazer ali de uma maneira repentina, mas muito mais cruento